Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 35. Sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é o gênero textual poema. Nós já trabalhamos em outras aulas outros gêneros textuais e hoje o momento é para esse tema. Os objetivos da nossa aula são ler poemas, interpretar o significado dos poemas e compreender a formação de um poema. Então vamos entender como nasce, como é caracterizado este gênero textual. Então o poema, ele pode ser escrito em versos ou estrofes e a sua finalidade é de expressar sentimento, emoção ou pensamento, né? Normalmente as pessoas ou os poetas que são escritores especificamente de poemas são pessoas mais sonhadoras, que escrevem de uma forma mais lúdica e por isso eles escolhem esse gênero textual para produzir. Eu trouxe para vocês um exemplo de um poema, esse bem voltado para as crianças. Vamos acompanhar lá a leitura desse poema. O título é Direito das Crianças, de Ruth Rocha. Essa é a autora do poema. E ela escreve assim: toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, tem direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas crianças também têm o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete, se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Depois dessa leitura, desse poema, você conseguiu entender sobre o que se trata? O que você achou da maneira como esse autor organizou essas frases e fez as rimas? Você conseguiu perceber tudo isso nesse texto? Que falava de um assunto muito sério, que é o direito das crianças, o direito a ser bem tratada, bem cuidada. De uma forma poética ela colocou isso para nós. Ela colocou essa poesia dentro das palavras, quando ela organizou essas palavras formando rimas. Vocês perceberam? Vejam lá. Ali nesse pedacinho. Morango com chantilly, ver mágico de cartola. O canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Olha só, chantilly que rima com bem-te-vi. Cartola rima com bola. Olha só, que legal. Ela falou e demonstrou todo o conhecimento com relação aos direitos das crianças de uma forma poética. E isso nós podemos usar em outros assuntos também. Claro, algumas habilidades são importantes. A criatividade, então, precisa ser muito grande para a gente conseguir fazer essas organizações de palavras e poder traduzir isso de uma forma poética, tá? Como que ela organizou esse poema? Vocês viram que lá desde o início, quando eu apresentei o poema para vocês, ele apareceu com alguns espaços.
a gente tinha um conjunto de frases, que são os versos. Cada linha dessa representa um verso. E o conjunto desses versos a gente chama de estrofes. Então, analisando a questão estrutural desse poema, você pode perceber. Então, se perguntar para você assim, quantos versos tinha o poema Direito das Crianças de Ruth Rocha? Então, vamos analisar. Eu preciso contar quantas linhas ela usou escrevendo. Então, versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 versos. E quantas estrofes? É aquele montinho de versos. Com aquele espaço lá a gente consegue ver cada estrofe. Olha só. Lá do início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 estrofes. Então, esse poema apresentado para vocês é constituído de 40 versos e 10 estrofes, tá? E fala sobre o direito das crianças. Legal isso, né? Então, vamos analisar. Quando a gente fala em análise, o título, o direito das crianças, o autor é importante que a gente saiba, Ruth Rocha. Quantidade de versos, 40 versos. Quantidade de estrofes, 10 estrofes. Contém rimas? Sim, a prof mostrou para vocês lá um exemplo. E qual é o assunto desse poema? O direito das crianças. Legal? Então vamos pensar um pouquinho. O que você achou desse verso? Você concorda com esse poema? Com esses versos ali? Você gostou do que foi colocado? Você entendeu? Eu espero que a sua resposta seja sim. Que os direitos das crianças estão estabelecidos em documentos oficiais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criatividade desenvolvida pela criança, na criança, faz com que essas pessoas enxerguem novos horizontes na fase adulta, ou seja, invente e reinvente maneiras de superar situações do dia a dia. Será que é importante que a criança tenha toda essa liberdade? Claro que sim. Saber dizer não, saber dos seus direitos é importante, inclusive, para que você cresça sabendo disso e consiga se defender das situações que possam acontecer. Vamos treinar os nossos conhecimentos, então, com relação ao assunto poema. Vamos ler esse poema que a professora trouxe para vocês e vamos, em seguida, organizar as informações que vão ser solicitadas. Combinado? Então tá, esse aqui é o poema intitulado Convite, de João Paulo Paes. Diz assim: poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Olha só. Então vamos ver o que você precisa analisar desse poema. Você consegue identificar o autor desse poema? O assunto? Quantos versos? Como é que a gente conta os versos? Por linhas. E as estrofes? O conjunto de versos. E por que o título do poema é Convite? Você conseguiu identificar? Então, vamos ver quais foram as suas respostas. Então, lá, o autor do poema, José Paulo Paes. O assunto desse poema é fazer poesia. Quantos versos? Se vocês voltarem lá para a contagem, vocês vão encontrar 17 versos, 17 linhas.
Quantas estrofes esse poema apresenta? 6 estrofes, 6 conjuntos de versos. E por que o título do poema é Convite? Porque o poema é um convite para o leitor entrar no mundo da poesia. Brincar de poesia, ele está dizendo. Ou seja, praticar a poesia, lendo, escrevendo e brincando. Como é um processo criativo, você não consegue ensinar a produzir poesia. Você precisa demonstrar, apresentar para o leitor e cada um vai achando um jeito para escrever. Algumas poesias apresentam rimas, outras não. Outras aparecem com mais versos, outras menos. Isso vai da característica do escritor, tá bom? Pessoal, vou pedir para vocês fazer aquele registro no caderno sobre a nossa aula de hoje. O que eu vou pedir? A data de hoje, o tema da nossa aula e o que você aprendeu com ela. Então, hoje nós falamos sobre poesia. Como que nós organizamos, como que nós podemos classificar essa poesia? Elas podem apresentar rimas ou não. Podem ser compostas por versos e estrofes. O que são mesmo os versos? Versos são cada linha. E as estrofes, um conjunto de versos. Eu posso escrever uma poesia? Eu posso. Você pode? Pode. Qualquer pessoa pode escrever? Sim, pode escrever. Um assunto que você goste é o bastante para que você seja bem criativo e coloque isso no papel. Se vocês forem observar, a poesia é um pouquinho diferente dos outros textos que a gente produz, como uma narrativa, por exemplo, que conta uma história. Ele é bem lúdico, poético, ele usa palavras que fazem como se fosse uma dança de palavras, tá? Eu vou pedir para que depois que vocês tenham feito esse registro no caderno, façam a atividade proposta. Façam com bastante criatividade. Combinado? Eu fico por aqui, espero vocês para a próxima aula e desejo bons estudos.